Como emagrecer passo a passo aqui para vocês. Então, vou passar bem detalhado o que vocês precisam fazer desde o iniciante até o avançado. Então, todos os passos que eu preciso tomar para conseguir finalmente emagrecer e não ganhar esse peso de volta. Vamos lá. Então, basicamente, para a gente começar a nossa jornada do emagrecimento, eu tenho quatro tipos de pessoa, tá? Eu separei em quatro tipos de pessoa, mas tem alguns intermediários no meio, mas os principais são esses daqui. A galera que quer emagrecimento rápido, tá? A galera que já está fazendo treino e dieta, porém faz do seu jeito, né? A galera que estuda treino e dieta ou que tem um acompanhamento de personal, de nutricionista, e a galera lifestyle de atleta, né? Então a galera que faz 100%, que às vezes tem acompanhamento, às vezes não, mas que já tá num nível acima, já treina há vários anos, já faz dieta há vários anos, e essa galera já tem um bom conhecimento de dieta e de treino, tá bom? E dependendo do nível que você tá, você não precisa fazer as mesmas coisas. O que eu vejo mais de erro, principalmente, são pessoas que estão começando, né? Então estão aqui na fase um ou na fase 2 e querem copiar pessoas que estão na fase 4. E isso é uma coisa que a gente vê acontecer por quê? Principalmente fisiculturistas e blogueiras, enfim, a galera que vive esse lifestyle, você vai utilizar eles como referência, né? Então, pô, se a Jade Picon, tô dando um exemplo, tá? Mas Virgínia é mais famosa, né? Virgínia, atletas fisiculturistas, Renato Cariani, se eles fazem isso, então eu vou fazer também, eu vou copiar, porque eles sabem o que eles estão fazendo. E nem sempre a melhor estratégia é você copiar quem está no topo, porque muitas vezes isso não se adequa à sua rotina. Então eu vou entrar aqui em alguns detalhes de como que você pode fazer dependendo do seu nível, e eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo porque elas copiam estilos que não cabem na rotina delas. Tá? Então eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para que você consiga encaixar na sua vida principalmente, beleza? Então, vamos lá. A galera do nível um são normalmente iniciantes, tá? E os iniciantes, o que que acontece quando eu quero emagrecer? Eu vou no Google, eu procuro como emagrecer, né? Talvez você tenha encontrado esse vídeo no YouTube pesquisando também como emagrecer. Então, vamos lá. Como que a gente faz para emagrecer? E aí a pessoa vai lá e ela joga e ela começa a ver diquinhas e coisas que ela pode fazer para emagrecer rápido. Porque quem começa não quer emagrecer devagar, né? Você quer emagrecer o mais rápido possível para que você possa emagrecer logo e depois voltar para o seu estilo de vida ou para algum evento, alguma coisa do tipo, né? Quando bate o desespero, a gente quer emagrecer rápido. E na verdade, esse emagrecer rápido não é um caminho muito sustentável, porque a gente consegue emagrecer rápido, só que não de uma maneira que a gente consegue manter. Que a maneira mais rápida de eu emagrecer é eu passar fome, eu parar de comer. Só que isso não é saudável, isso não é sustentável, né? Quanto tempo você vai conseguir ficar sem comer? Então é uma coisa que não é um caminho muito interessante. Então a gente começa a ver as pessoas tentando, né? Então tentam métodos rápidos, falham nos métodos rápidos, e aí começa esse ciclo de tentar falhar, tentar falhar, tentar falhar, até que elas entendem que elas precisam de dieta e de treino. E dieta e treino realmente focadas nelas. Tem muitas pessoas que demoram anos para descobrir isso. Tem muitas pessoas que esperam pílulas mágicas novas surgirem, por exemplo, o Monjaro, por exemplo, o Ozempic. São novas pílulas de emagrecimento, só que enquanto você está tomando, você fica sem fome, você emagrece. Depois que você para, se você não entendeu e não começou a fazer sua reeducação alimentar, não começou a comer direito, não começou a treinar, você vai ganhar peso novamente. Porque nada que se sustenta com uma pílula mágica continua depois que você para com a pílula mágica. Beleza? Então, esse é o primeiro nível, tá? E esse nível eu só lamento por essas pessoas porque muito provavelmente elas vão precisar tentar e falhar várias vezes até elas entenderem isso, né? Porque enquanto você está emagrecendo, funciona, tal, depois você engorda de novo. E depois de tentar várias vezes e falhar várias vezes, você começa a entender, pô, não deve ser por aí não. Deixa eu ver aqui o que eu vou ter que fazer. Aí ela aceita que ela tem que fazer treino e dieta, né? Então, beleza. Aí a gente vem para o segundo nível, né? Que são as pessoas que fazem treino e dieta de maneira mais intuitiva, né? Por ali, pesquisam um pouquinho, começam
a entender, mas não fazem tudo exatamente certinho, mas já começa uma reeducação alimentar, já começa o hábito de treinar regularmente, né? Então, muitas vezes ela vai fazer uma caminhada, ela vai fazer uma musculação na academia 2, 3 vezes na semana, ela vai começar a se reeducar, então ela come menos besteira, ela começa a comer talvez mais legumes, mais frutas, mais proteína, bebe mais água, então, tudo isso ela vai colocando de maneira não completa, né? Às vezes ela coloca uma dessas coisas que eu falei, mas ela já começa a entender e tentar mudar os hábitos dessa maneira, né? O que é um ótimo começo, né? Uma reeducação alimentar, então se preocupar com a qualidade das coisas que você come. Por exemplo, em vez de eu comer uma batata frita, eu vou trocar por uma batata assada. Já é uma reeducação alimentar. Eu tirar a fritura, as frituras geralmente na mesma quantidade, elas têm o dobro de calorias das coisas assadas, das coisas cozidas. Então é uma coisa que a gente, se conseguir tirar, já vai ajudar super a emagrecer. Eu já vou comer menos calorias só de eu tirar fritura, por exemplo. Ah, mas eu gosto de batata frita. Eu não gostaria de tirar. Aí a gente começa a ter aquelas coisas, né? Ah, eu então não vou tirar a batata frita e eu treino um pouquinho mais. Enfim, são pessoas que estão começando a entender a lógica e começando a aplicar, mesmo que não consigam aplicar tudo, né? Enfim. E aí dessas pessoas aqui, elas já conseguem manter um certo hábito. Elas já treinam uma certa quantidade de vezes, elas já conseguiram transformar isso num hábito. Mas depois elas passam para as pessoas que começam a entender, não só se preocupar com a qualidade, mas com a quantidade do que comem. Não só ir treinar, mas se preocupar com o tipo de treino que elas fazem. Um treino que dá mais resultado, uma dieta que dá um resultado melhor, uma dieta que começa a me dar músculo junto, não só perder gordura. Então isso começa a acontecer com essa pessoa do terceiro nível, tá? E muitas pessoas passam muito tempo no terceiro nível e eu até acredito que tem muitas pessoas que não querem passar para o quarto nível. Na verdade, pouquíssimas pessoas querem passar para o quarto nível. O quarto nível nada mais é do que os atletas, as blogueiras, a galera que vive o lifestyle de dieta de treino 100%, né? Muitas vezes seguindo dietas rigorosas, dietas que não permitem você comer fora, dietas que são totalmente controladas, até as refeições livres, elas são realmente encaixadas de maneira que se você avacalhar muito, você perde o seu resultado. Pessoas de alto nível, né? Então, poucas pessoas querem chegar nisso, né? E muitas utilizam ergogênicos, né? Então, utilizam coisas que aceleram a perda de gordura, a massa muscular, até prejudicando a saúde, né? E fazem treinos super intensos, super longos, cardio todos os dias, musculação todos os dias, e nada de errado com isso, ok? Quem quer viver o lifestyle, quem quer ter um corpo escultural, vai precisar fazer isso, né? Mas aí são níveis absurdos que muitas pessoas almejam, mas elas acham que dá para ter fazendo o que elas fazem, só que na verdade não dá, né? E muitas vezes isso é culpa até mesmo das pessoas que querem vender esse lifestyle, né? Então, por exemplo, você pega uma blogueira que fala: Não, se você fizer esse treino que eu estou te passando, você vai ter o meu corpo. E na verdade ela faz um treino totalmente diferente, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Você vê pessoas que têm corpos esculturais, nem sempre o que elas vendem é o que elas fazem. E muitas delas também utilizam recursos ergogênicos e falam que não, mas você nunca vai conseguir ter um corpo que ela tem porque ela utiliza os hormônios, né? Enfim, tem essas pessoas também. Hoje eu vou me atentar aqui com vocês, principalmente nas no nível um, 2 e 3, tá? Eu não quero chegar nesse nível 4 porque na verdade o nível 4 ele não tem nada de diferente do nível 3, exceto que as pessoas seguem 100%, então é restritivo, não tem como se encaixar uma besteirinha, e esse não é o estilo que eu gosto, que eu sigo pra mim, mas se você quer seguir, tá tudo bem, tá? Vai servir pra você também, mas de qualquer forma, o meu estilo é um pouquinho mais livre, o meu tá mais pro 3.
beleza? E eu acho que para a maioria das pessoas também, que quer seguir dieta, quer seguir um treino bacana, mas que não quer abrir mão de 100% dos doces, de 100% de uma cervejinha que você gosta, por exemplo, não precisa abrir mão, né? Enfim, dá para encaixar de maneira adequada, só que quando você quer ser atleta, você não consegue, beleza? Então, é isso. E aí, vamos lá, o que que a gente tem aqui? Né, as pessoas que estão começando, para você conseguir emagrecer, você geralmente começa com caminhada e dieta restritiva, né? E caminhada e dieta restritiva, caminhada é uma boa de começar, dieta restritiva eu já acho que não, porque geralmente você não consegue manter, a não ser que você tenha um tempo para manter aquela dieta restritiva, né? Então, por exemplo, vou tirar carboidrato. Tá, mas e aí, quanto tempo você vai tirar carboidrato? Ou quanto de carboidrato você vai tirar? Porque quando você só tira, quer dizer que então você não quer voltar com carboidrato, certo? Porque se você perder e voltar, você engorda de novo, você ganha gordura de novo. É a mesma coisa do remédio. Por isso que eu digo, quando você não calcula nada, você faz as coisas que você não está entendendo o porquê que você está fazendo, você provavelmente vai voltar depois a fazer o que você fazia antes, e quando você voltar, você vai engordar de novo. Por isso que você tem que começar a entender o que que você está fazendo, quanto você tem que comer de calorias, qual tipo de treino que você tem que fazer, para que você consiga manter isso e levar adiante seus resultados. Porque tudo que é rápido, ou tudo que você não entende como é que faz, você acaba voltando atrás depois e você acaba ganhando de novo esse peso, né? Já deve ter visto alguém que fez dieta cetogênica ou jejum por um tempo, emagreceu, perdeu peso e depois a pessoa engordou de novo. E aí, se você falar com ela, ela vai falar: Não, quando eu fiz cetogênica eu emagreci. Quando eu fiz jejum eu emagreci. Sim, quando você faz qualquer coisa dessa magnitude, você vai emagrecer e depois você vai ganhar peso de novo quando você parar. Então, não é mais fácil você pensar, por exemplo, em uma dieta que você consegue manter ao longo do tempo, que não precisa ser um jejum, que não precisa ser uma cetogênica, que não precisa ser restritiva, é isso que eu quero te mostrar aqui como é que você faz, tá? Então, esse primeiro passo aqui é clássico, todo mundo começa fazendo isso, mas se eu pudesse te indicar alguma coisa, eu já te indicaria para começar aqui, ó. Começa com algum esporte, 2, 3 vezes na semana, pode ser musculação, e começa com uma reeducação alimentar, tá? Se você é aquela fase, aquele nível 1 que tá com sobrepeso e que quer começar, mas não entende nada, só isso daqui já vai te dar resultado. Que é o quê? 2, 3 vezes na semana você faz musculação ou você faz, tipo, algum esporte que você goste, tipo natação, qualquer esporte, tá? Para começar, para você pegar o hábito 2, 3 vezes na semana. Lembrando que você pega o hábito de 21 a 66 dias, mais ou menos, dependendo da sua frequência. Então, se a sua frequência é de 5, 6 vezes na semana, você vai pegar esse hábito, desenvolver esse hábito muito mais rápido que uma pessoa que treina 2, 3 vezes na semana. Essa pessoa vai demorar mais tempo. E demorando mais tempo, corre um risco maior dela desistir porque ela não pegou o hábito. Então, nesse primeiro momento, o mais importante para você é você treinar mais vezes na semana e reeducar a alimentação, conseguindo manter esse hábito, tá? Não precisa ser perfeito, só não precisa, só não pode parar, porque se você parar, você não desenvolve o hábito. Então, o mais importante é isso, faça, ok? Faça dentro das suas possibilidades, do que eu falei para você, tipo, beba água, coma legumes, coma frutas, faça isso, comece a mudar, dá uma diminuída nas besteiras. Quer dizer, você come besteira 7 vezes na semana, pô, diminui para 4. Você toma 16 latinhas de cerveja, diminui para 14, diminui para 13. E toda semana você estabelece metas e bate as metas. Então, pô, eu bebo 500 ml de água. Beleza, tua meta então dessa semana é 700. Conseguiu fazer a meta, na semana que vem, ou você mantém se tiver difícil de fazer, ou se for de boa, você aumenta de novo a meta. Então, só de fazer isso, eu garanto para você que você já vai começar a emagrecer, tá? Mesmo que você não saiba nada, ok? Então, fica a dica para você aí começar, tá? E a partir do momento que isso já virou um hábito, que você já está conseguindo fazer a sua reeducação alimentar e treinar, que aí vem a musculação
cardio com dieta calculada, beleza? E por que musculação, cardio e dieta calculada? Porque é isso que vai te ajudar a emagrecer e é isso que o nível 3 e o nível 4 fazem, ok? E aí, se você está no nível 1 e você quer partir direto para o 3, é mais difícil. Principalmente se você estiver sozinho e você não entender muito do que você está fazendo. Você vai errar bastante até você acertar. A não ser que você procure um personal, um nutricionista que te oriente. Aí ele vai acertar para você, você só precisa seguir. Mas, de qualquer forma, o caminho mais natural é você passar do 1 para o 2, do 2 para o 3. Né? E aí tem poucas pessoas que passam para o 4, como eu falei anteriormente. Ah, então tá, entenderam, conseguiram entender isso? Agora a gente vai passar então para entender como é que eu faço a musculação, cardio e a dieta calculada. Então vamos lá. Na dieta, eu preciso me preocupar com duas coisas principais, se eu quiser conseguir perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, tá? Porque se eu só perder gordura, eu vou acabar ficando flácido. Eu sei que a maioria de vocês não quer ficar flácido. Quer dizer, eu não conheço ninguém que, se eu perguntar, a pessoa quer ficar flácida. Eu conheço pessoas que querem perder peso a todo custo, né? Porque olham para a balança e querem ver o peso descendo. E isso para mim é a maior besteira, porque quando você começa a fazer musculação, você ganha peso de massa muscular, você ganha definição. E se você quer perder peso a todo custo, com certeza você vai jogar músculo fora. E aí ganhar músculo é mais difícil do que perder gordura, então eu não iria por esse lado se fosse você. Mas de qualquer forma, a gente precisa criar um déficit calórico. Se eu quero perder gordura, tá? Então, o que é um déficit calórico? Quando eu estou parado fazendo nada, estou gastando uma certa quantidade de calorias para me manter vivo. Isso se chama taxa metabólica basal, tá? Aí você soma essa taxa metabólica basal com o que você faz no dia. Então, por exemplo, beleza, estou parado, não estou gastando nada. Aí eu subo uma escada, eu ando 20 minutos, eu, sei lá, faço uma faxina em casa. Isso é o meu gasto energético do dia junto com a taxa metabólica. Isso vai fazer o meu gasto energético. Mais o treino se você treina. Então, tudo que você gasta de energia no dia vai dar um número X de calorias. Né? Vamos supor que dê 1.500, aí você gasta no dia, sei lá, 300 e mais 300 do treino. Vai dar 2.100 calorias no dia. A partir dessas 2.100 calorias, você aplica um déficit calórico, que eu recomendo ser de 20% das calorias totais, né? Então, nesse caso, de 2.100 seria 420 calorias de déficit, ok? Ah, entendi, Vini. E eu posso fazer mais déficit? Tipo, eu posso fazer um déficit de 1.000 calorias? Você pode. Só que quando você faz isso, você aumenta a chance de perder massa muscular, que é aquilo que a gente não quer. Por isso que eu gosto de utilizar um déficit de 20%, beleza? Esse é o meu ponto de vista. E eu acredito que para você vai ser menos sofrido, porque se você tirar muitas calorias, você vai ter um resultado mais rápido, mas você vai ter mais fome, você vai ter mais chance de avacalhar na dieta no fim de semana. Então, quando eu quero acelerar o processo, muitas vezes eu diminuo a velocidade dele porque eu não consigo manter. Então, eu prefiro ir numa moderada, e eu estou te orientando a fazer isso também, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o Vini Macros para vocês. E aí, o que é o Vini Macros? É o meu GPT que faz esses cálculos para vocês. Então, você clica aqui, quero calcular meus macros, ele vai pedir seu peso, sua idade, sua altura, e ele vai calcular para você as calorias que você tem que comer, tá, para emagrecer, proteínas, carboidratos e gorduras. Beleza? Então, eu vou deixar disponível aqui para vocês utilizarem gratuito. Fica à vontade, faz os seus cálculos e manda bala, tá? Já começa. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Cadê? Ah, achei. Beleza. Então, deu para entender déficit calórico. Só que eu preciso também, para conseguir ganhar massa muscular junto, ou pelo menos não perder massa muscular, eu preciso aumentar a ingestão de proteínas. Muitas vezes, o que eu vejo de erro é justamente faltar proteína. Né? Então, as pessoas até treinam, as pessoas até estão fazendo dieta, mas elas não conseguem ganhar massa muscular por causa que elas não estão comendo proteínas adequadas. E o que são proteínas adequadas? Proteínas adequadas são entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, se eu peso 80 quilos, eu tenho que comer de 1,6 a 2,2. Se eu utilizar 2 gramas de proteína, eu tenho que comer 160 gramas de proteína por dia, tá?
Só que 160 gramas de proteína não é 160 gramas de frango. Em 100 gramas de frango grelhado, eu tenho 30 gramas de proteína, tá? Então, se eu for comer só frangos, eu vou ter que comer em torno de 520 gramas de frango por dia para bater minhas proteínas. Só que a gente não come só frango, a gente tem ovo, a gente tem iogurte, a gente tem leite, a gente tem uma série de alimentos que tem um pouquinho de proteína junto. Mas as fontes mais limpas, né, que tem mais proteína que a gente tem sem ter carboidrato e gordura, são carnes magras, né, frango, patinho, um filé mignon suíno, uma tilápia, ou whey protein, né? Que o whey protein ele tem bastante proteína e um pouquinho de carboidrato. Mas é isso. Então essas são as fontes mais limpas. E o que eu vejo de errado é as pessoas não comerem proteínas suficientes. E se você não comer proteínas suficientes, você pode estar em déficit calórico, você pode estar treinando todos os dias que você não vai conseguir ganhar musculatura, né? E ao não ganhar musculatura, você vai perder essa taxa metabólica que você tem basal. Né? Se eu gasto 1.500 sem fazer nada, é porque eu tenho musculatura. Se eu começo a perder a musculatura, o músculo ele gasta muita energia. E aí, se eu começo a perder essa musculatura, em vez de gastar 1.500, eu vou começar a gastar 1.450, 1.400. E aí, para emagrecer, cada vez eu tenho que comer menos. Então, é muito ruim, se você quer perder gordura, que você não tenha musculatura. Tá? Por isso que a maneira mais rápida não é olhando o peso da balança, e sim vendo se você está ganhando massa muscular para aumentar esse metabolismo e perdendo gordura junto, tá? Por isso que você precisa comer proteínas adequadas para que você consiga fazer isso. E agora, falei da dieta, tá? Então, déficit calórico e proteínas. Beleza. E agora do treino, o que que eu faço? Eu preciso ter um treino de força, ou seja, musculação. Pô, Vini, tem outra coisa que não musculação, que é treino de força. Geralmente funcional, você tem alguns exercícios de força. O CrossFit, você tem alguns exercícios de força. Mas ele não é uma sessão de exercícios de força. Então, eles não trabalham tão bem quanto a musculação, tá? Para ganho de massa muscular, melhor modalidade é a musculação. Não existe nenhuma igual, tá? Até porque a musculação você consegue colocar exatamente o músculo que você quer trabalhar e o exercício que você quer trabalhar. E no CrossFit, por exemplo, você não tem uma mesa flexora lá no meio. Então você não consegue pegar e trabalhar um posterior de coxa, você não consegue modelar o seu corpo do jeito que você quer, porque nem todas as modalidades têm essas máquinas, só a musculação que tem. Então, a musculação ela é mais completa para isso, tá? Porém, se você está naquela fase de estou escolhendo uma modalidade, estou fazendo uma reeducação alimentar, você fazer um funcional é válido, né? Só tem que tomar cuidado que geralmente as pessoas têm sobrepeso nessa fase. E o sobrepeso, quando você faz esses saltos, essas coisas no CrossFit e no funcional, você dá um impacto muito grande na sua coluna e no seu joelho. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá? E eu sempre indico você começar com musculação, que é uma das modalidades mais seguras. E se você quer definir o seu corpo, ela é a melhor. Então não tem motivo para não fazer. A não ser que você não goste, né? Mas aí se você não gosta, você vai ter dificuldade para definir o seu corpo, né? Bom, então a musculação ela acelera o seu metabolismo e molda o seu corpo da maneira que você quer, beleza? Dito isso, musculação excelente. O ideal dos exercícios para você focar em musculação são os globais, que são exercícios globais, são exercícios que pegam várias musculaturas. Por exemplo, agachamento. O agachamento ele pega região da coxa, região do glúteo, região do abdômen. São vários músculos trabalhados em um único exercício. Por isso que ele é um exercício que gasta mais calorias do que uma cadeira extensora, por exemplo, que só pega a região da coxa. A cadeira extensora é aquela que se empurra assim, né? E o agachamento não consigo fazer com o dedo. Enfim, então o agachamento ele é mais interessante, né? Uma rosca direta, uma rosca no bíceps aqui, ela pega só bíceps. Uma remada, que é aquele que você puxa assim, você pega costas, parte posterior do ombro, bíceps, e com isso você tem um gasto calórico muito maior do que fazer uma rosca direta. Então, você tem que começar a pensar nesse tipo de exercício se você quiser potencializar seu ganho de massa muscular e sua perda de gordura, tá? Isso é fundamental. E esses são os principais exercícios
que você vai escolher na musculação. Quer dizer que eu não faço isolado? Então, Vini, você faz isolado, só que o isolado é 25% do treino. E aí você pode escolher algum exercício ou alguma musculatura que você queira desenvolver mais. Por exemplo, você quer perder gordura e eliminar a flacidez do braço, né? Então você vai escolher um exercício de tríceps para colocar, por exemplo, nesse finalzinho aí, nesses 25% do treino. Ah, eu quero levantar o bumbum, então você vai colocar exercícios que isolem o glúteo, por exemplo. E dessa forma a gente vai moldando o seu treino, tá? Qualquer exercício, qualquer treino que você fizer, tem potencial de fazer você perder gordura, tá? Só que, dependendo de onde você quer focar, a gente direciona a partir de um treino específico para você, né? Não tem sentido você querer aumentar o seu bumbum e a gente não colocar exercício de glúteo, né? Então tá errado isso. A gente tem que focar onde você quer, porque isso vai te dar resultado muito mais rápido e resultado rápido te faz não desistir. Então essa é uma das estratégias também principais para você continuar. Você tem que ter resultado, né? A pior coisa é você fazer um negócio e não ver resultado. Aí você quer desistir e aí já era, né? Não pode ser assim, não. Muito bem. Então, musculação. Dito isso, a gente vai para exercícios cardiovasculares. Cardio. Pô, Vini, eu preciso fazer cardio? Olha, não é obrigatório, porque para perder gordura você tem que ter déficit calórico, é o principal. Só que o cardio facilita muito o seu corpo queimar gordura. Por quê? Quando eu faço cardio, eu aumento o número e o tamanho das minhas mitocôndrias. O que são mitocôndrias? É onde acontece aquela respiração celular dentro da célula. É tipo um feijãozinho assim, você provavelmente não vai lembrar da época de biologia, mas ela é uma organela, né? Ela é um órgão da sua célula. E é lá que você queima a gordura, tá? Se eu tenho mais mitocôndrias e mitocôndrias maiores, o meu corpo vai queimar gordura de maneira mais fácil. Então, o meu corpo vai utilizar minha gordura como fonte de energia mais fácil do que se eu não tivesse mitocôndrias, tá? Então, assim como a musculação aumenta o número de massa, o calibre da musculatura e acelera o metabolismo, o cardio ele aumenta o número de mitocôndrias e o calibre das mitocôndrias. Então ele queima a gordura de maneira mais eficiente. Então imagina, se eu junto o cardio com musculação, eu consigo acelerar meu metabolismo com a musculação e eu consigo queimar a gordura mais fácil com o cardio. Então, o melhor dos dois mundos já saiu em artigo científico, já foi comprovado que é cardio com musculação. Então não é só musculação, não é só cardio. É cardio com musculação, justamente pelo que eu falei para você. O cardio não consegue suprir o que a musculação faz e a musculação não consegue suprir o que o cardio faz. Então tem que juntar os dois para você ter o melhor resultado. Beleza? Então, deu para entender aqui, galera? Espero que tenha feito sentido aqui para vocês, tá? Mas o principal que eu quero é esse o passo a passo que você precisa. É isso que você precisa. E colocar em prática. Só que o principal aqui é o nível que você tá. Então, presta atenção. Se você tá nesse nível 1, erre logo, entenda que você precisa fazer treino e dieta e passe para o nível 2. Se você tá aqui no nível 2, torne isso um hábito. Mais importante do que o melhor treino, a melhor dieta, é você fazer. Por quê? Porque isso se tornando um hábito, você conseguindo ir regularmente, 2, 3 vezes na semana na musculação, ou 2, 3 vezes na semana fazer a sua caminhada, a sua modalidade, e reeducação alimentar, né? Conseguindo beber mais água, ou conseguindo diminuir besteira, qualquer coisa, vão tornando hábitos que vão te trazer para o caminho do fitness, que vão te trazer uma facilidade maior de fazer dieta. Cada vez que você faz, fica mais fácil. Então, foca mais em fazer e menos em acertar 100%. Porque tem muitas pessoas que, quando não acertam 100%, se frustram. E o seu foco aqui principal não deve ser em acertar 100%, mas sim em fazer. Beleza? É isso. Quem consegue emagrecer é quem não desiste. Se você desistir, tá lascado. Então, torna mais fácil para você. Faz o que você gosta e dentro da reeducação alimentar das coisas que eu falei, aplica o que você consegue. Beleza? Aí você vem pro terceiro, que é o quê? Pô, então eu vou estudar aqui. É uma possibilidade. Eu comecei estudando nutrição, né? Estudando como é que fazia dieta, tal. E depois eu me formei em nutrição.
Então, eu comecei aqui e eu estudei muito, né? Eu estudei o que que eu tinha que fazer, como que eu comia proteína, enfim, para te passar tudo que eu passei aqui. Mas o ponto é, acerta isso daqui, começa a estudar, começa a aplicar em você, que você vai começar a acertar e errar até você melhorar isso. Nos treinos a mesma coisa, começa a entender dos exercícios, ou você pode, e eu aconselho que você faça isso, buscar ajuda profissional, tanto de um nutri quanto de um personal, tá? Hoje em dia a consultoria online está super em conta. Inclusive, se você quiser uma consultoria comigo para eu te ajudar a montar seu treino, montar sua dieta, tudo bonitinho, é só clicar no site aqui embaixo para você ter acesso. E aí você pode ser minha aluna ou meu aluno, tá? Mas se você buscar ajuda, você acerta muito mais rápido. Você economiza tempo e dinheiro, né? O que é o ideal. Agora, não, Vini, quero tentar sozinho. Eu já fui por esse caminho de tentar sozinho, né? Tá tudo bem, eu entendo também. Então você vai estudar, né? Já se inscreve no canal aqui que eu posto vídeo toda hora para ajudar vocês, pelo menos uma vez na semana aqui no YouTube. E aí você vai aprendendo, pô, então tem que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura, fazer um déficit calórico de 20%. Ah, então vou testando isso daqui, né? E o treino? O treino, então vou selecionar os exercícios que me ajudam a queimar mais gordura e ganhar mais massa muscular, que são os globais, tal. E claro, cuidado para você não fazer besteira sozinho, tá? Principalmente nos treinos. Porque nos treinos, se você escolhe um exercício que você não está apto, você não sabe fazer, pode ser que você se machuque. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Na dieta é mais difícil você se lascar, mas, enfim, sempre que você faz sozinho, sem estudo e tal, você está sujeito a tomar na cabeça, né? Então toma cuidado, mas continue estudando e continue aplicando, que uma hora você vai chegar. Beleza? Dito isso, eu acho que eu encerro a aula de hoje. IA de atleta eu já não vou falar, né? Porque é a mesma coisa, só que eles fazem há muitos anos, então eles já erram muito menos, eles já acertam muito mais as calorias, fazer déficit, montar dieta, montar treino, né? Então acaba se tornando uma coisa mais fácil, né? E eles não erram, né? E aqui no nível 3, eu diria que é um nível que é acessível para a maioria das pessoas. Você pode ter uma refeiçãozinha livre, você pode, desde que você entenda como é que você faz, você pode encaixar uma dietinha livre, uma refeiçãozinha livre, uma cervejinha, um pedaço de bolo. Enfim, quando você começa a entender de calorias, você consegue fazer essas trocas sem perder os resultados. É aí que você verdadeiramente consegue levar um estilo de vida onde você é fitness, mas que você não precisa abrir mão das coisas, tá? E isso leva um tempo, mas tenho certeza que se você persistir, você chega lá, tá bom? E, mais uma vez, se quiser me ajuda, clica no link aqui embaixo, vem fazer parte da minha consultoria online, e se ficou alguma dúvida com relação a qualquer coisa, já deixa aqui nos comentários. E para hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.